Sociedade em comum, patrimônio e responsabilidade. Na sociedade em comum, temos determinados sócios que, por alguma razão, não levaram o contrato a registro no órgão competente. Assim também se enquadram aquelas sociedades que nem sequer um contrato escrito possuem. Não é diferente aquela que está desatualizada. Então, pouco importa se não tem contrato, ou se tem, mas está sem registro, ou por eventualidade, se o registro não está mais indicando a realidade. A sociedade já mudou de endereço, mas não atualizou isso no órgão competente. Em todos os casos, nós temos a aplicação da sociedade em comum. E aí, vale a pena dizer quais são as implicações acerca disso. A primeira delas é relacionada ao patrimônio. Toda sociedade tem um determinado patrimônio e essa daqui, ela não poderá ter um patrimônio em seu próprio nome. Mas por que não, professor? Muito simples. Ela não tem nem sequer um registro. Como é que ela pode ter uma conta corrente? Ela não é uma pessoa. Não é uma pessoa jurídica. Então ela não pode. Ela não tem personalidade própria. Não pode ter bens no nome, não pode ter uma conta bancária. A sociedade despersonalizada é aquela sociedade que, no mais das vezes, tem todo o seu aparato adquirido em nome do próprio sócio, que é uma pessoa natural dos sócios. Então é o seguinte, como é que funciona o patrimônio? Nós chamamos de patrimônio especial. Sabe por quê? Porque ele está no nome do sócio, só que a gente tem que diferenciar o seguinte. Imagine que eu, Alessandro Sanches, e o professor Igor tenhamos um pet shop. Imagine que nós tenhamos um pet shop em conjunto. Só que, logicamente, que um deles vai precisar sair para contratar, comprar coisas, o outro fica ali cuidando dos cachorros, e tal, tudo bem. E aí, a gente precisa de um carro para entrega. Eu pego um carro no meu nome e ponho para a sociedade. Vai ficar no meu nome, porque a sociedade não tem personalidade. Já o Igor compra todas as coisas internas à empresa, balcão, no nome dele. A pergunta que fica é, como diferenciar o patrimônio da sociedade com o patrimônio particular dos sócios? Muito simples. O nome é afetação. O direito pensa assim, se aquele bem está no nome do sócio, mas afetado pela empresa, ele é considerado da empresa. Então, o carro está no meu nome, mas eu estou usando o carro para quê? Para levar o cachorro para cima e para baixo, então ele é considerado da empresa. O Igor comprou no nome dele vários balcões, o secador, para os cachorros, está no nome dele, mas é considerado da empresa. Então, a pergunta que fica é, quando uma sociedade é cobrada e a responsabilidade é ilimitada, e nesse caso como é que fica a ordem de cobrança? Primeiro, cobramos a sociedade. Então não interessa se os bens estão no nome dos sócios. Eles serão considerados da sociedade, logo esses bens serão responsabilizados diretamente, serão discutidos logo de uma vez. Por quê? A sociedade não tem o benefício de ordem. A sociedade não tem o benefício numa cobrança de ficar por último. Benefício de ordem é um nome que nós damos aos sujeitos que ficam por último na responsabilidade subsidiária. Então, nesse caso aí, sociedade e sócios. Quem responde primeiro? A sociedade, os bens que estão sendo utilizados pela empresa. E depois, quando acabar, esgotar os bens utilizados pela empresa, aí, se a responsabilidade é ilimitada, nós podemos entrar no patrimônio pessoal, aquele carro que eu uso para levar meus filhos na escola. Patrimônio pessoal do sócio. E aí, note você, assim nós temos a condição de separar o que é patrimônio da sociedade e o que é patrimônio dos sócios. Tá bom? Então, patrimônio da sociedade não interessa se está no nome dos sócios, é o afetado pela empresa. E patrimônio dos sócios são aqueles não afetados pela empresa, utilizados na vida pessoal e adjacentes. Feito assim, a gente já entende como é que funciona o seu patrimônio. E como é que fica a responsabilidade disso?
A responsabilidade é ilimitada. Acho que eu já até dei essa dica nas palavras anteriores. Sociedade responde primeiro e sócios respondem em sequência. Sócios têm o benefício de ordem. Agora veja você que tem uma dica bem importante para falar agora. Atenção, dica especial. O professor Igor fica lá, secando o cachorrinho, dando banho no cachorro, faz a tosa, né? O banho e a tosa. Eu saio para entregar cachorro, para fazer compras para a empresa. O sócio que vai comprar para a empresa, ele é chamado sócio contratante. E ele tem um problema muito sério para perceber. Eu expliquei para vocês que sócios possuem o benefício de ordem, né? Ou seja, os bens particulares ficam por último. Então, mas o sócio contratante perde o benefício de ordem. O sócio contratante acaba que, perdendo o benefício de ordem, terá os seus próprios patrimônios, o seu próprio patrimônio, né? Patrimônio é um só. O seu próprio patrimônio pessoal discutido diretamente. Nossa, professor. É. E aí, a tabelinha fica desse jeito, quer ver? Vou mostrar aqui para você. Na tela. Então tá aí, ó. Como é que é a responsabilidade dos sócios aí perante terceiros, né? Essa primeira linha é ilimitada. Quem responde primeiro? Os bens da sociedade e os bens do sócio contratante, os bens particulares mesmo. Isso solidariamente. Só depois, né? Vê que tá em verdinho aqui, ó. Só depois entra o patrimônio do sócio não contratante. Então o Igor, que é o sócio que dá o banho e tosa, vai responder por último com seus bens pessoais. Porque em primeiro respondem os bens afetados pela empresa, né, os bens da sociedade, e respondem os bens particulares de Alessandro. E isso tudo solidariamente, né? Ou seja, independente de ordem, né? Pode pegar o bem que for. Se a responsabilidade ficar entre os sócios, né, em si lá, né? Imagine uma sociedade que tenha 3 sócios, né? E aí 2 deles são sócios não contratantes, o Igor e a Priscila. Então, entre esses sócios não contratantes, quando chega no patrimônio deles, aí entre si também a responsabilidade é solidária. Feito assim, e assim, estudamos aí, né? Patrimônio e responsabilidade dos sócios no caso de uma sociedade em comum. Uma dica bem boa também é aquela que a prova, ela fala acerca de uma sociedade limitada, mas logo em seguida escreve assim, que não registrou seus atos constitutivos. Logo, você não aplicará as regras de limitada, mas aplicará as regras de sociedade em comum.